A salvação vem de Deus. Salmo 36. Um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E no dia de hoje celebramos o ofício da memória de São Bento. E na sabedoria de São Bento, ele procura unir na sua vida a contemplação e a ação. A vida cristã não é fuga do mundo, mas transformação do mundo a partir da oração. Rezar sem agir é estéril. Agir sem rezar é vazio. E quando unimos por de fato trabalho diário à presença de Deus, cada gesto se torna oração e missão. Na primeira leitura de hoje, do livro do Gênesis, capítulo 46, dos versículos 1 ao 7 e versículos 28 ao 30, temos logo no início assim: naqueles dias Israel partiu com tudo o que tinha. Ao chegar a Bersabeia, ofereceu sacrifício ao Deus de seu pai Isaque. Deus falou a Israel em visão noturna. Dizem-lhe: Jacó, Jacó. Ele respondeu: Aqui estou. E Deus lhe falou: Eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não tenhas medo de descer ao Egito, pois lá farei de ti uma grande nação. E vejamos que, pelo contexto da leitura, assim como aqui é dito para ir para um lugar diferente, há momentos em que a vida nos obriga a sair do lugar conhecido. Momentos em que tudo o que temos é uma promessa e a coragem de confiar. Foi assim com Jacó. Já idoso, marcado por dores e separações, Deus lhe pede para descer ao Egito. Este não é apenas um reencontro de pai e filho, é um reencontro com o plano de Deus, que segue atuando mesmo nas dores e deslocamentos da vida. Jacó, agora chamado Israel, ouve o chamado de Deus para descer ao Egito. Esse descer não é só geográfico, é teológico. No Antigo Testamento, o Egito representa muitas vezes o lugar da prova, exílio e tentação. Mas agora é o próprio Deus quem diz: Eu descerei contigo e eu mesmo te farei voltar, conforme está no versículo 4. E aqui está uma chave de entendimento. Deus nunca nos envia a um caminho novo sem prometer sua presença fiel. Ele não promete facilidade, mas promete caminhar conosco. E nesse sentido, Jacó é o portador da promessa feita a Abraão, uma terra, uma descendência, uma bênção. Mas agora, ao invés de subir para Canaã, ele desce ao Egito. Parece contradição? Não. É um lembrete. Os caminhos de Deus são sempre fiéis. Os caminhos de Deus não estão de acordo necessariamente com as nossas perspectivas e aquilo que nós projetamos internamente. Mas sempre Deus é fiel. E mesmo fora da terra prometida, Deus continua fazendo sua obra. A história da salvação passa por lugares inesperados. E mesmo em terras estranhas, Deus constrói a identidade de seu povo. E mesmo em momentos estranhos em nossas vidas, de grande dificuldade, Deus continua construindo uma identidade em nós. Continua caminhando, lapidando a nossa forma de existir, para que verdadeiramente tenhamos o sentido de uma vida plena. E no Evangelho de hoje, em Mateus capítulo 10, dos versículos 16 ao 23, Jesus novamente não ilude os seus discípulos, ele os envia ao mundo com aviso claro: Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. E a missão cristã nunca foi e nunca será um caminho fácil, mas também nunca será um caminho solitário, pois quem nos envia é o próprio Senhor da história. E neste trecho, Jesus prepara os discípulos para os desafios da missão, não apenas perseguições externas, mas também conflitos internos, dilemas éticos, escolhas espirituais que marcam toda a vida cristã autêntica.
E a metáfora da ovelha é forte. A ovelha não tem dentes afiados, nem garras, nem instinto predador. Ela depende do pastor. E é justamente assim que o cristão é enviado, sem armas humanas, mas com a força do evangelho. A fragilidade do discípulo é sua força, pois quem revela que sua confiança está em Deus e não em si mesmo, conforme está na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9. A imagem do lobo, por outro lado, representa os sistemas de injustiça, a cultura da violência, o poder que se opõe à verdade. É um mundo que resiste à luz, porque se acomodou à escuridão. E Jesus aqui une dois símbolos opostos e exige discernimento teológico. A serpente, na tradição judaica, é símbolo de esperteza, vigilância e prudência, e a pomba, por sua vez, é sinal de pureza, paz e inocência. E nesse sentido, o discípulo de Jesus precisa ter coração puro e cabeça lúcida. Não basta ser inocente, é preciso também saber se mover no mundo, discernir, prever, evitar armadilhas, mas sem se corromper. Essa é uma das maiores tensões da vida cristã. Ser íntegro no mundo esperto, ser prudente sem se tornar desconfiado. E nesse contexto todo, Jesus adverte: a missão trará oposição, perseguição e violência institucional. Ser cristão de verdade não é ser aceito por todos, é muitas vezes ser rejeitado por causa da verdade. E a fidelidade ao evangelho provoca incômodo, porque revela o pecado, denuncia a mentira, confronta o poder. E no versículo onde está: sereis levados diante de governadores e reis por minha causa para dar testemunho. Esse é o sentido martirial da fé. O discípulo é testemunha. Mesmo acusado, mesmo humilhado, ele fala em nome de Cristo. E o bonito e interessante de que Jesus diz: não vos preocupeis com o que dizer, o Espírito falará em vós. Essa é uma das promessas mais consoladoras da missão. O espírito não depende apenas da própria inteligência. O discípulo também não depende da própria inteligência humana. O Espírito Santo é pedagogo da evangelização. Ele fala de Jesus e ensina duas verdades fundamentais. A missão é a ação do Espírito, não obra humana. A confiança do cristão deve estar mais na oração do que na preparação técnica. E com isso, na experiência do Espírito, vamos aprofundando a nossa fé. Haverá sempre os desafios. Jesus traz um realismo espiritual, preparando os seus discípulos para viverem no mundo que rejeita a verdade, mas também os reveste de sabedoria, simplicidade e espírito. E hoje o Senhor Jesus diz a mim e a você: eu te envio como ovelha entre lobos, mas não temas, o Espírito falará por ti. Nossa missão não é sermos bem aceitos, nossa missão é sermos fiéis ao Evangelho, com sabedoria, com pureza e com coragem. São Bento, rogai por nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei nosso coração semelhante ao vosso.